Olá, estamos de volta aqui, falando ainda sobre geometria analítica, sobre cálculo de distância entre dois pontos. Então aqui nós temos mais um exemplo que diz o seguinte: a área do triângulo cujos vértices são 1 e 2, 3 e 4, 4 e menos 1 é igual a... Bom, eu tenho que saber a área de um triângulo. Eu não vou desenhar o plano cartesiano aqui, mas vamos supor que eu tenha um triângulo mais ou menos assim, tá? Eu vou nomear esses pontos, vou chamar esse de A, vou chamar este de B e vou chamar este de C. E vou dizer que aqui nós temos o triângulo com os vértices A, B e C. Vou observar, de acordo com o que a gente já viu sobre a geometria analítica, a distância entre dois pontos, se tem algum ponto ou dois ou mais pontos paralelos em relação ao plano cartesiano. Como é que eu vejo isso? Vamos olhar os valores de x, 1, 3 e 4, nenhum igual. Significa que não temos nenhuma reta paralela ao eixo y. Os valores de y, 2, 4 e menos 1, significa que não temos nenhuma reta paralela ao eixo x. Ou seja, eu vou ter que calcular tudo através da fórmula que a gente calculou, chegando através do teorema de Pitágoras. Pois bem, preciso fazer esse desenho lá no plano cartesiano? Não há necessidade, porque nós já conhecemos a fórmula, só não sabemos em que posição exatamente está desenhado esse triângulo. Se eu quiser desenhar os três pontos lá, juntar as três retas, eu vou formar a figura do triângulo tranquilamente, tá? Mas nós sabemos como calcular. Primeiro eu vou calcular a distância do A até o B. Então vamos lá. Distância do ponto A até o ponto B vai ser igual. Esse é o ponto A, esse é o ponto B. x1, x2, y1, y2, certo? A fórmula diz que eu tenho que pegar x2 menos x1, 3 menos 1, e elevar ao quadrado, e somar com os valores de x2, y2, desculpa, menos o y1, e também elevar ao quadrado. Tudo isso na raiz quadrada. Distância do A até o B vai ser igual. 3 menos 1 é 2. 2 ao quadrado é 4. 4 menos 2 é 2. 2 ao quadrado também é 4. Nós temos então distância do ponto A até o ponto B, raiz quadrada de 8. Sabemos que raiz quadrada de 8 não existe um valor inteiro, né? Então nós vamos fatorar este 8. Dividindo por 2 que nós temos 4, por 2 nós temos 2, por 2 nós vamos ter 1. E agrupar isso aqui em potência quadrada, 2 ao quadrado vezes 2. Então, no lugar de 8, nós vamos usar 2 ao quadrado vezes 2. O que está ao quadrado vira fator externo da raiz, eliminando com o índice, e o que não está ao quadrado fica lá dentro. Então, nós temos a primeira distância de A até B, que vale 2 raiz de 2. Mas para calcular a área de um triângulo, o que eu tenho que fazer? Como que eu vou desenhar, né? Eu tenho que calcular a área do triângulo. A área do triângulo diz o seguinte: base vezes altura dividido por 2. Ah, professor, agora deu um probleminha aqui. Como é que eu vou saber qual é a base? Como é que eu vou saber qual é a altura desse triângulo? Agora sim, vamos ter que fazer esse desenho. Caso eu queira só encontrar perímetro, por exemplo, que é só a soma dos três lados, eu não vou precisar desenhar no plano cartesiano. Como nesse caso nós temos que saber a área, eu tenho que saber quem é base, quem é altura. Vamos fazer rapidinho aqui o desenho de um plano cartesiano bem curtinho, pequenininho, para desenhar esse triângulo, ver onde que ele vai estar inserido no plano cartesiano. Eixo X, eixo Y, vamos botar mais ou menos aqui 1, 2, 3, 4. O maior valor de X que nós temos aqui é 4. O menor valor de y é menos 1, vai vir aqui para baixo. O maior valor de y também é 4. 1, 2, 3 e 4. Não temos nenhum x negativo. Então vamos lá, o ponto A seria de coordenadas 1 para x, que está aqui, e 2 para y. Então vamos juntar isso aqui, o ponto A vai estar aqui. Ponto B, 3 para x e 4 para y. Vamos subir aqui, lá no 1, 2, 3, 4, aqui vai estar o ponto B. E o ponto C, 4 e menos 1. 4 do x e menos 1 do y vai estar aqui. Então, olha bem, o desenho do meu triângulo vai ficar exatamente este aqui. Notem a junção dos três pontos aqui. Aqui está meu triângulo. Até parece um triângulo retângulo aqui, né? Dá a impressão, não necessariamente é, mas enfim.
Então, achamos este aqui como ponto A, este aqui como ponto B e este aqui como ponto C. O que nós encontramos até agora foi a distância de A até B, que é essa distância aqui, que nós podemos chamar de altura desse triângulo, tá? Porque um triângulo nós temos aqui, ó, a base, a altura e o outro lado que nós temos ali. Então, vamos lá. Para eu calcular, então, a área de um triângulo, eu preciso saber base e altura. Então, não preciso calcular os três lados desse triângulo. Eu calculei aqui já A e B, que é a nossa altura, e agora aqui basta eu calcular esta base, que é de A até C. Então, vamos ver aqui, ó, a distância de A até C vai ser igual. Mesma coisa vai funcionar aqui, ó, ponto A e ponto C. Ponto A vai ser x1, y1, ponto C vai ser x2, y2. Então, vamos calcular aqui. x2 do C vai ser 4, menos o x1, que vai ser 1, ao quadrado. y2 vai ser menos 1, menos o y1, que vai ser 2, ao quadrado também, tudo isso na raiz quadrada. Distância de A até C vai ser igual. 4 menos 1 é 3, 3 ao quadrado é 9. Menos 1 com menos 2 dá menos 3. Menos 3 ao quadrado dá 9 positivo. Distância de A até C, 9 mais 9, 18. Raiz de 18 também não é exata. Vamos fazer a fatoração disso aqui. Dividimos por 2 dá 3. Dá 9, desculpa. Próximo número primo que posso dividir o 9 vai ser o 3, que vai dar 3. Dividindo por 3 de novo, vai dar 1. Elevando os termos aqui ao quadrado, nós temos 3 ao quadrado vezes 2. Então, no lugar da raiz de 18, eu vou botar 3 ao quadrado vezes 2. E o que está elevado ao quadrado eu vou eliminar do índice da raiz, virando fator externo. 3 raiz de 2 é a distância de A até C. Então, olha o que a gente calculou. Distância de A até B e distância de A até C. Certo? Que basta para a gente calcular a área do meu triângulo. Como é que eu calculo a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. A base de A até C eu achei 3 raiz de 2. Vezes a altura que eu achei 2 raiz de 2. Tudo isso dividido por 2. Numa multiplicação de raízes de mesmo índice, eu posso multiplicar fator externo com fator externo e raiz com raiz. Então, 3 vezes 2, a área do triângulo vai ser igual a 3 vezes 2, 6, vezes raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, dividido por 2. Olhem o que vai acontecer aqui. 6 vezes raiz de 4 é exata, 2 dividido por 2. 6 vezes 2 é 12, dividido por 2 nós temos 6. Então, a área, vamos para cima um pouquinho aqui, a área do meu triângulo vai ser 6. Como ele não deu para a gente unidade de medida, e a gente sabe que área, como a gente está multiplicando dois valores aqui, vai ser unidade de medida ao quadrado. Porque toda área vocês já ouviram falar, né, que é centímetro quadrado, metro quadrado e assim por diante. Certo? Nesse caso foi necessário desenhar o plano cartesiano. Em outros casos talvez nem seja tão necessário assim. Tá ok? Mais um exemplo pronto e um grande abraço. Deixe seu like, compartilha se puder. Se for interessante, se vocês entenderam, espero que sim. Qualquer coisa é só deixar um comentário aí abaixo, alguma pergunta, alguma dúvida. Obrigado e até a próxima. Um abraço.